Eu não votei no Lula. Na verdade, na última eleição, eu votei no Bolsonaro. Recentemente, o dólar chegou a ser negociado próximo de 6,30. E não tem faltado pessoas para dizer que a responsabilidade disso é do Lula. E esse vídeo, na verdade, estou fazendo esse vídeo para te mostrar algumas coisas que talvez não seja bem assim. Veja bem, eu não sou a favor do Lula. E, na verdade, recentemente eu tenho me tornado uma pessoa cada vez mais distante do mundo da política. Tá? E esse vídeo não é para defender nem esse, nem aquele candidato, nem esse ou aquele presidente, e nem para dizer para você quem é melhor do que quem. Mas sim para chamar a sua atenção para um elemento muito importante. Talvez você que é novo não saiba qual era a situação do Brasil em 1992, 93. E eu vou te mostrar um pouco, contar um pouco de história para que você possa entender do que eu estou falando na verdade, tá? Vou te mostrar na tela. Aqui temos no site do Banco Central, nós temos o Plano Real. Tem uma breve história do que aconteceu ou estava acontecendo no Plano Real. Entre 1980 e 1994, nós tivemos, se eu não me engano, 6 ou 7 moedas diferentes no Brasil. Média de a cada 2 anos, mais ou menos, se trocava a moeda para tentar controlar um cenário de inflação absurdo. Basicamente, como a gente pode observar, a entrada em circulação do real aconteceu no dia 1º de julho de 1994, mudando o cenário de inflação, que no acumulado em 12 meses chegou a 4.922% em junho de 1994. Ou seja, para você que tem o Plano Real, completou agora 30 anos, tá? E para você que é jovem, eu também sou jovem, enfim. Na época eu tinha 9 anos, mas eu lembro de algumas coisas nesse sentido. Então, para você que não está acostumado com inflação, um cenário de superinflacionário, eu devo chamar a sua atenção, conversa aí com alguém mais velho, para você ouvir algumas histórias de como que funcionava a economia naquela época, tá? Imagina só 4.922% de inflação dentro de um ano. É muita coisa, tá? Nesse gráfico, a gente tem o IPCA acumulado. A gente pode observar aqui, esse aqui é o valor mensal, tá? Então, nós chegávamos a ter 36, 42, 47%, né, por cento. O pico aqui foi 82% de inflação em um único mês. A implantação do Plano Real foi um sucesso, tá? Até... enfim, pela perspectiva do que estava acontecendo até então, a gente tinha basicamente cada quebra dessa, deixa eu aumentar um pouco para você ver, cada quebra dessa que acontecia por aqui, né, era a troca de uma moeda que acontecia. Então, quer dizer, opa, agora vai, né? Então, entrava uma moeda nova, se controlava e etc. Tá? E o Plano Real foi um sucesso, né, do ponto de vista para controlar a inflação. E hoje a inflação nós temos aqui o valor mensal, olha lá, o 0,44, foi em setembro de 24, 0,56 em outubro e assim por diante. Tá? Em novembro, 0,39, a inflação está muito mais controlada. É claro que você também pode reclamar e pode apontar responsáveis por isso. Eu acho que sim, nós precisamos, enfim, chamar a atenção dos nossos governantes, né, dos políticos, para que eles tentem manter sempre o máximo possível de estabilidade. Mas agora vem uma coisa interessante. Veja bem, quando o real foi lançado lá em 94, ele era mais forte do que o dólar. Ok? Eu vou te mostrar um pouco do histórico para você entender o que eu estou falando. Veja bem, ele era mais forte do que o dólar. Vamos dar uma olhada nisso no gráfico agora. Então aqui a gente pode ver o lançamento do Plano Real em 94, tá? E ele chegou a ser negociado $1, né? A gente precisava de apenas 82 centavos de real para comprar $1. Ou seja, durante um breve espaço de tempo, o real foi mais forte do que o dólar. O que foi acontecendo? Bom, existia aqui uma certa trava com relação ao dólar, tá? Depois entrou no sistema de câmbio flutuante, ok? E aí ele foi lá pela primeira vez a 2 e pouco, né? 2,20 e etc. E o que eu quero dizer para você? Tá tudo bem se você não gosta do Lula ou do Bolsonaro, ou se você gosta de um e etc. Apoia um ou outro, tá tudo bem, ok?
Este vídeo não é sobre política. Eu estou te falando isso por quê? Porque tem muitas pessoas falando do Lula, né? Ah, o Lula faz o L, né? Uma coisa que virou até um bordão no Brasil. Faz o L. E esse vídeo, honestamente, não é sobre política. Esse vídeo é sobre uma comparação entre duas economias desproporcionalmente diferentes, tá? Uma muito grande, sólida, forte, que tem a moeda mais forte do planeta, e outra economia, né, que a gente está aí na estrada, tentando fazer as coisas dar certo, como no Brasil. Em ambas as economias, Estados Unidos e Brasil, nós temos dificuldades, temos desafios. Lá também tem, tá? Existe um cenário muito grande de dívida pública nos Estados Unidos. Não estou dizendo que tudo seja perfeito, mas, inegavelmente, a economia americana é muito mais sólida, muito mais forte, muito mais poderosa do que a economia brasileira. E isso se reflete nesse tipo de gráfico que a gente pode observar. Quando eu comecei no mercado financeiro, era em aqui setembro de 2009. Tá? Então, na época, quando eu comecei em setembro de 2009, a gente pode observar, um dólar custava R$ 1,87. Pois é, eu vi o dólar chegar na casa de 2,50, 3 e etc. Tá? Eu acompanhei todo esse processo. Tá? Eu vi quando ele chegou aqui em 2015, na casa de 4 e alguma coisa. E eu vi quando ele novamente renovou máxima, chegou a 5,20 pela primeira vez. E eu acompanhei tudo isso agora, né, que ele está na casa de 5,04 e alguma coisa. Esse gráfico é a chave principal do que eu quero te falar nesse vídeo. Quem era o presidente desde 1994? Nos últimos 30 anos, quem era o presidente do Brasil? Quem era o presidente dos Estados Unidos? Nós estamos falando aqui de duas economias diferentes. Se você tivesse comprado $1, é claro que isso aqui é sempre uma frase meio, né, tipo pegadinha, mas se você tivesse $1 em 94, tá? Hoje, esse dólar valeria, lá em 94 ele teria valido, né, $1, R$1 mais ou menos, tá? E hoje esse mesmo dólar vale R$ 6,04, chega a 6,30. Ah, Diógenes, mas veja bem o que o Lula está fazendo, o que aquele presidente está fazendo, o presidente, agora o Donald Trump. Esse vídeo não é sobre política. Se você acha que esse vídeo é sobre política, você está enganado. E o que eu estou tentando te mostrar é que se você não está investindo em dólar, independente de qual seja a condição, quem seja o presidente o presidente da vez, tá? Você está perdendo possibilidade de, inclusive, se proteger contra a inflação, se proteger em cenários de crise. Nos últimos 30 anos, o que aconteceu com o dólar? O que aconteceu com o dólar nos últimos 30 anos? Ele subiu. Ah, Diógenes, ele também se desvalorizou. É claro que sim. Mas veja bem, nos últimos 30 anos, o real já perdeu, né, o seu poder de compra frente ao dólar em 6 vezes. Se você tivesse dolarizado o seu patrimônio, o seu capital ao longo do tempo, tá, você teria tido muito mais. Teria se protegido da inflação, pelo menos, em boa parte dos cenários. O que isso quer dizer? Veja bem, quando eu estou te dizendo que esse vídeo não é sobre política, eu quero te dizer o seguinte: não é sobre o Lula, não é sobre o Bolsonaro, não é sobre Donald Trump. É sobre duas economias que são completamente diferentes e uma é inegavelmente mais sólida do que a outra. E você proteger o seu capital ao guardar uma parte do seu patrimônio em dólar. Por quê? Porque esse negócio só sobe, cara. Se você pegar o gráfico do ouro, ele tem um cenário parecido. Mas por que o dólar sobe tanto? Por causa que os Estados Unidos tem uma das maiores vantagens econômicas. Recentemente agora, a China está tentando tomar essa vantagem dos Estados Unidos. Qual é a vantagem? Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Como é que acontece o comércio internacional? Se você for comprar soja do Brasil, se você mora, sei lá, na Alemanha e você quer comprar soja do Brasil, como é que você faz? Bom, você precisa trocar. No caso da Alemanha, o euro já é mais aceito, tá? Mas imagine que seja qualquer moeda. Vamos pensar aqui, sei lá, você mora, né, no Marrocos. Não sei nem que moeda que tem no Marrocos, mas vamos lá.
Você quer comprar a soja do Brasil. Você vai trazer o seu dinheiro do Marrocos para o Brasil não aceita. O Brasil aceita ou real brasileiro ou dólares americanos. Portanto, o resto do mundo, todo o mundo, precisa de dólar para fazer suas transações. Precisa de dólar. Se você for na Argentina, ele aceita o peso e aceita o dólar americano para fazer transações comerciais. Se você for na Europa, os países aceitam euro ou dólar americano. Se você for na Namíbia, na África do Sul ou no Chile, em qualquer lugar, ele aceita moeda local ou dólar americano para fazer suas transações. E isso representa uma vantagem descomunal para aquele que detém a impressora que imprime dólares. Você está entendendo? Veja bem, se o Brasil imprimir, essa é a vantagem descomunal que existe. Se o Brasil decidir imprimir mais reais para poder transacionar e etc., o que vai acontecer? Bom, ao imprimir mais dinheiro, né, se aumenta a oferta de dinheiro, o que acontece? Né? Basicamente, nós temos um cenário inflacionário. Só que o que acontece? No mercado internacional, as pessoas não aceitam real brasileiro. Eles aceitam ou a moeda local ou dólar. E aí nós temos dois elementos importantes que você precisa se lembrar. Primeira coisa, se o Brasil imprimir mais reais para poder, pagar suas contas e etc., esses reais, eles ficarão dentro do Brasil. Você está percebendo? Eles vão ficar dentro do Brasil, ou seja, não vai sair para fora. Por quê? O resto do mundo não aceita real brasileiro. Então, toda a inflação que vai ser causada vai ficar represada dentro do Brasil. E aí causa um cenário de inflação como aquele que a gente tinha lá em 92, 93 e etc. Porém, quando você tem dólar, no caso, imagina agora outro cenário. Os Estados Unidos decide imprimir mais dólares para pagar suas contas. O que ele consegue fazer? Ele consegue desovar esses dólares no mercado externo. Ele pode muito bem imprimir mais dólares para comprar a soja do Brasil. Enquanto que se o Brasil imprimir real, ele não consegue usar esse real que ele acabou de imprimir para comprar um produto externo. Ele vai usar esse real para comprar dólares, para então comprar o produto externo com dólares. Então existe uma vantagem descomunal com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma vantagem descomunal e que, nesse momento, a China e alguns países do BRICS estão tentando tomar essa desvantagem ao dizer que, né, o bloco vai negociar, não vai usar o dólar para fazer suas transações e vai usar cada um aceitar sua moeda local e etc. Então, veja bem, entenda que, nesse momento, existe uma centralização de poder econômico no Banco Central americano, nos Estados Unidos, que é exatamente o poder de imprimir dólares ou de emitir dinheiro, criar dinheiro, e aí essa inflação não fica retida somente dentro dos Estados Unidos, mas sim os Estados Unidos conseguem exportar essa inflação para o resto do mundo. Isso não acontece com as outras moedas, não acontece com o real brasileiro, com o ien japonês e etc. Então perceba que eu falei sobre Lula e Bolsonaro e, de novo, eu votei no Bolsonaro, e eu falo isso claramente aqui para você. Não sou bolsonarista, tá? Eu acho que bolsonarista é outra coisa, mas eu votei sim no Bolsonaro. Mas essa culpa não é exatamente uma questão do Lula, especificamente. Isso é uma questão de oportunidade, de identificar que temos duas economias, uma que possui uma vantagem descomunal frente ao resto do mundo, que é os Estados Unidos, e a outra que é uma economia normal, como as outras aí, né? Enfim, é uma economia grande, com certeza, e etc. Mas, cara, não dá para comparar. Então, se você estivesse dolarizando o seu capital desde lá de trás, né, você teria protegido, pelo menos protegido, uma parte do seu dinheiro, se não totalmente, pelo menos uma parte do seu dinheiro, contra a inflação local. E é por isso que eu recomendo muito que você dolarize o seu patrimônio. Pelo menos uma parte dele, para você se proteger. Quando que o dólar vai parar de subir? As pessoas perguntam, Diógenes, será que o dólar chega a R$7? Veja bem, eu vi o dólar chegar a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Portanto, a pergunta certa não é, será que o dólar chega a R$7? A pergunta é, quando o dólar chegará a 7, a 8, a 9, a 10 reais?
É só uma questão de tempo. Nos últimos 30 anos, o dólar ganhou força frente ao real em 6 vezes. É claro que a conta não é só isso, mas se a gente projetar isso para os próximos 30 anos, tá? É uma coisa absurda, vai soar muito absurdo para você. Se a gente projetar isso para os próximos 30 anos, e muita coisa pode mudar, mas, cara, a gente está falando que daqui 30 anos o dólar pode estar valendo R$36. $1 valendo R$36. E não é muito difícil disso acontecer nos próximos 30 anos. Se, é claro, os Estados Unidos se mantiver com esse poder, né, que ele possui nesse momento, onde ele tem o poder de imprimir a moeda que o mundo deseja. O mundo deseja dólar por causa que todo mundo negocia, transaciona em dólar. Então veja bem, mais uma vez, este vídeo não é sobre política. Esse vídeo não é sobre Lula ou Bolsonaro. Esse vídeo é para abrir os teus olhos que existe uma vantagem descomunal, uma tendência de alta constante, tá? Existe uma tendência de alta constante e que pelos últimos 30 anos, apenas subiu. Subiu e fez retrações, é claro que sim, mas cara, se a gente pegar desde o ponto aqui até aqui, subiu. O que vai acontecer nos próximos 30 anos? É só projetar isso aqui para frente, tá? De forma exponencial, talvez, e etc. A questão não é, será que vai chegar a R$7? A questão é quando chegará a R$7? Em 2025? 2026? 2027? Não sabemos. Mas tudo se mantendo, né, mais ou menos a ordem, as coisas como estão agora, é questão de tempo. A 7, a 8, a 9, R$10. Ponto final. E para que eu estou fazendo esse vídeo? Para te dizer que não importa quem seja o presidente da vez, invista em ativos estrangeiros. Invista no mercado estrangeiro. Invista em uma moeda forte. Invista o seu dinheiro em dólar, tá? Em euro, em Bitcoin, em ouro e etc. Por quê? Por causa que esses ativos tendem a se valorizar ao longo do tempo. E é por isso que eu estou falando para você que se o Bolsonaro voltar à presidência em sei lá que ano, né, quando ele puder se candidatar e etc. E se depois for, sei lá, o Joãozinho, se for a Mariazinha presidente, não importa, faça a sua parte, dolarize uma parte do seu capital, tá? Porque isso nós temos um poder descomunal na mão de uma economia e uma outra economia que está no corre igual as outras aí, ok? E o que você deve fazer agora? Eu recomendo que você comece a dolarizar o seu capital. Comece agora. E, veja bem, independente de quem quer que seja o presidente da vez, independente de quem seja o presidente dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou do que esteja acontecendo. A história já nos mostra, né, já nos mostrou nos últimos 30 anos que, basicamente, o dólar sendo uma moeda forte, ele se valorizou constantemente frente ao real. Teve períodos de alta e de baixa, mas a tendência é de alta. Se a gente olhar historicamente, a gente vai ver uma tendência que se estende por longo período de tempo. E não vai parar. A questão não é será que vai chegar a R$7, é quando vai chegar a R$7, tá? Essa aqui é a corretora onde eu faço as minhas operações de day trade no mercado financeiro, onde eu tenho o meu capital investido. Basta você entrar aí, bit.ly/mkt com FX2, ok? Esse link também vai estar na descrição do vídeo para você entrar e assistir, entrar e poder ver e abrir uma conta aí nessa corretora. Você pode fazer depósito em dólar ou até em outras moedas, se você quiser, tá? E eu recomendo muito que você estude sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro é uma coisa maravilhosa, tá? Ele permite a transferência de dinheiro entre pessoas, né, através de compra, venda e etc. E se você souber o que você está fazendo, você pode ganhar muito dinheiro no mercado financeiro. É possível fazer isso, né, desde que você tenha o conhecimento necessário para isso. E exatamente para isso que eu tenho esse canal, para poder trazer conhecimento que vai te ajudar a entender e pensar melhor o mercado financeiro. Então veja bem, neste momento, basta você entrar aqui nesse link, tá? Entra nesse link, abre uma conta real e manda uma mensagem para mim. Abre uma conta real, faz um depósito aí de pelo menos $200, tá? E manda uma mensagem para mim e você poderá operar ao vivo comigo durante 3 meses. Durante 3 meses você vai ver minha tela, tá? Você vai ver o que eu estou fazendo, minhas compras, minhas operações, vendas e etc. Tudo que eu estou fazendo no mercado financeiro. E você já terá começado a dolarizar uma parte do seu capital, ok? E você poder aproveitar essas tendências de alta. Mas não fica só nisso. Recomendo que você estude o mercado financeiro, que você se desenvolva, aprenda como ele funciona, tá?
tá? E que você, desta forma, você pode aumentar a sua chance de ser bem-sucedido no futuro. E não fique com o seu dinheiro apenas em real. O Brasil é uma maravilha, né? É um país maravilhoso, né? E você entender que, independente de quem quer que seja que está no poder no momento, tá? É importante você ter uma parte do seu capital no mercado externo, no mercado internacional, em moeda forte, né? Um dólar, por exemplo, euro, libra esterlina. Daqui, basicamente, com o passar do tempo, o real veio se desvalorizando frente a todas essas moedas. Por quê? Porque são economias completamente diferentes. Portanto, o que eu recomendo que você faça agora? Entra nesse link, bit.ly/mktcomfx2, abre a sua conta e manda uma mensagem para mim, para que eu possa te adicionar ao grupo, para você poder operar ao vivo comigo todo dia, ver o que eu estou fazendo, entender a minha estratégia, entender as minhas operações, poder perguntar o que você quiser a respeito do mercado financeiro. Durante esse ano de 2025, eu me propus a fazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro, para que você possa dar o próximo passo e entender como se posicionar melhor e aumentar a tua chance de sucesso, tá? E será um prazer acompanhar você. Então se inscreve nesse canal, deixa o like e deixa o seu comentário. Você acha que eu estou certo nesse vídeo? Você acha que eu estou errado? Né? Esse vídeo te fez sentido para você? Te ajudou de alguma forma? Fez sentido ou não? Você acha que a culpa é do Lula? Sim. Né? Enfim, em quem você votou? Vamos conversar aqui nos comentários. Será um prazer trocar uma ideia com você. Ok? E a mensagem final desse vídeo é: independente de quem quer que seja, que esteja no poder, que seja o presidente da hora, do momento, tá? Que você faça a sua parte para proteger o seu capital, enfim, do próprio cenário inflacionário que nós temos no Brasil, tá? A inflação de 92, 93 não existe mais, aquela inflação, mas ainda assim temos um cenário inflacionário. Então, invista em moeda forte, que isso já te protege da inflação, em grande parte das vezes, por causa que a tendência, como a gente pode observar, é uma tendência de alta constante pelos últimos 30 anos. Tá bom? Um forte abraço, abre a sua conta, deixa seu comentário, deixa seu like e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fique com Deus, até mais.